os caminhos da eletricidade, tá? Então, primeiro a gente tem que falar, né, que antigamente a iluminação ela era basicamente feita através de velas, lampiões e tochas, tá? As velas, os lampiões e as tochas, que a maioria eram utilizados com querosene, tinha até as lamparinas, que eram utilizadas na época da minha avó, que não tinha energia na casa dela, no interior, e tinham as lamparinas também. Mas é o mesmo sentido dos lampiões, tá? Energia elétrica, né? Quando ela surgiu, é essencial para a nossa vida. O que ela trouxe de bom? Ela trouxe muita tecnologia para a humanidade, impulsionou inúmeras descobertas, surgindo assim vários utensílios para a nossa vida, como televisões, né? Hoje em dia 4K e tudo mais, computadores, notebooks, tudo que dependem dessa energia para que a gente continue utilizando, né? E no Brasil, qual a fonte de energia mais utilizada? Nós temos as usinas hidrelétricas. Por que hidrelétricas? Vem de água, né? Quer dizer que é a água que gera a energia. E aí eu peguei para vocês uma imagem de uma usina hidrelétrica no Brasil, tá? E aí o que acontece? Eles represam essa água e através dessa queda que acontece. Como está colocadinho aqui, né? Que é o primeiro passo para que a gente entenda a corrente elétrica. São 4 passos, então eu vou ler o primeiro. Grande quantidade de água ficam represadas e sua queda no solo aciona uma turbina, que nós chamamos de dínamo. Então, ela fica guardada nessa parte mais alta e a queda dela vai fazer com que acione o dínamo, que é esse aparelhozinho, essa turbinazinha aqui, que vai gerar a energia. E aí o segundo passo, que é a fiação de alta tensão que cobre o país, começa a partir dessas turbinas, chegando às cidades por meio de postes, torres, e essas torres passam por muitos quilômetros, inclusive atravessando estados, tá? A gente, quando vai viajar, a gente sempre vê isso, né? Vê um monte de postes, de torres, e com essas bolinhas até, que eu até coloquei no finalzinho uma curiosidade explicando sobre o que elas são e para que servem. Passo 3. Nas cidades existem as estações de distribuição de eletricidade por meio de rede elétrica, formando por postes, transformadores e a fiação apropriada para as casas. Então, o terceiro passo é que elas vão para esse centro de distribuição, que vai transformar a energia apropriada para chegar às nossas casas, ou seja, vai diminuir um pouco a voltagem, porque quando ela chega aqui, ela chega, vamos dizer assim, com um fio de alta tensão, então ela tem que distribuir de maneira que chegue à casa da gente controlada essa voltagem para que não queime nossos aparelhos nem tudo mais. E o quarto ponto é que nas residências a eletricidade ela chega aos contadores, que é aquele aparelhinho que fica em casa, que eles, quando vem contar energia, né, que ele fica piscando. Deste passa pela parede, ou seja, pode ser pelas paredes ou não, dependendo, vai depender das casas. Então vai ter a instalação por dentro, né? Colocadas de preferência por dentro dos conduítes, que são aqueles bichinhos vermelhinhos. Nelas colocamos os fios eletrodomésticos. E aqui está dizendo assim a dica, né? Para evitar que os eletrodomésticos queimem, é recomendado o uso do estabilizador, que é esse aparelhinho aqui, que segura as mudanças bruscas de energia, ou seja, evita que queime os aparelhos domésticos. E o lembrete, a eletricidade vive em movimento, a corrente elétrica é um movimento dentro dos fios, né? E os fios grossos que conduzem a eletricidade recebem o nome de cabos, tá? Vale lembrar também que para que a corrente elétrica passe, ela precisa de bons condutores. Por isso que quando se vê os fios, sempre se utiliza alguma coisa como ferro, cobre, alumínio, que são considerados bons condutores. E aqui eu coloquei como eu falei para vocês, né? Coloquei essa curiosidade. Mas afinal de contas, para que servem aquelas bolas laranjas que a gente vê nos cabos de alta tensão? Na verdade, elas se chamam esferas e tem a função de sinalização diurna, ou seja, durante o dia. Para que esses equipamentos de segurança servem para
que as torres de transmissão ficam nos locais sujeitos a voos de aviões, ou seja, se os aviões passarem durante o dia, eles vão conseguir ver o fio através dessas bolas de alta tensão, tá? Que faz com que eles não se aproximem e evitem acidentes. Então, vamos praticar a atividade na página 91 a 92.